Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador do trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Voltamos aqui para falar agora sobre métodos alternativos de solução de conflito, ou seja, a atuação do MPT como árbitro. É isso que a gente vai ver agora, arbitragem, mediação, arbitragem recursal, mas eu coloquei aqui alternativos e adequados para você perceber que, do ponto de vista processual, a doutrina mais recente, mais moderna, tem criticado a ideia de se falar em métodos alternativos, porque se pressupõe que existe um meio que é o principal e os outros são coadjuvantes. Então, Leonardo Carneiro Cunha, aquele que escreve o livro 3 com Didier, ele fala bastante isso. A gente não deve falar em mecanismos, em métodos alternativos, e sim métodos adequados. É o mecanismo de pacificação de conflito que melhor serve àquele conflito, e não essa ideia de uma alternatividade. Lá no meu livro da Ação Civil Pública a gente fala bastante sobre isso. E vale lembrar que a arbitragem é considerada uma equivalente jurisdicional, né? Então a doutrina majoritária considera que tem essa função de equivalente jurisdicional e que as partes pegam o seu conflito, elegem um árbitro de sua confiança em um procedimento de natureza privada, mas com resultados que vão vincular igual às de uma sentença judicial. O marco regulatório da arbitragem é a Lei 9.307, de 96, que confere justamente à arbitragem esse status de mecanismo legítimo para a resolução de disputas sobre direitos patrimoniais disponíveis. O artigo 515, inciso 7 do CPC, atribui à sentença arbitral natureza de título executivo judicial, né, isso é uma coisa muito importante, e vai equiparar para fim de execução forçada as decisões proferidas dentro do Poder Judiciário. A gente vai ter duas hipóteses de desconstituição da sentença arbitral, ou através de ação própria, né? Então, a sentença arbitral só pode ser desfeita, né, através de ação própria, ou no caso de impugnação de sentença, tudo conforme o artigo 33, caput e parágrafo 3º da Lei de Arbitragem. E a gente vai ter essa possível desconstituição quando a gente tiver um vício formal grave, quando a gente tiver violação à ordem pública. A atuação do MPT na arbitragem tem previsão na nossa lei orgânica, ali no artigo 33, inciso 11, existe a previsão de que o membro do MPT pode atuar como árbitro em dissídio coletivo desde que haja concordância das partes envolvidas. O Ministério Público do Trabalho é eleito, ele é escolhido, dada a sua reputação social, ele é escolhido pelas partes, né? Não existe uma imposição. E agora vamos falar sobre uma técnica híbrida chamada arbitragem-mediação. Tudo isso aqui é baseado no conhecimento, nos estudos do professor Francisco Gerson, que já esteve em várias comissões do concurso do MPT, então é muito importante que a gente entenda, conheça os posicionamentos dele. Este é um posicionamento do Francisco Gerson Marques, que é um dos procuradores de maior reputação e maior importância dentro do Ministério Público do Trabalho. Então, a ideia aqui é ser um procedimento misto, né? A arbitragem e mediação, ou ARBMED, essa técnica híbrida em que o árbitro começa inicialmente como mediador, então vai tentar buscar ali o diálogo e a construção de soluções consensuais entre as partes, né? Não é ele que vai dar a solução final, ele vai atuar como um mediador. E aí, caso essa atuação como mediador não alcance acordo, aí sim converte-se na fase efetivamente arbitral, em que o árbitro vai atuar como árbitro para dar uma solução final com decisão vinculante. E é um mecanismo bem interessante, né? Porque a gente vai ter as vantagens dos dois lados. Então a gente vai combinar a autonomia das partes na construção de uma decisão de solução por elas mesmas, o que é típico da mediação, mas também com a segurança de que, se não houver acordo, a gente vai ter uma decisão final vinculante. E vamos agora aproveitar o conhecimento do professor Francisco Gerson e falar sobre uma outra técnica diferenciada de arbitragem, né? É a chamada ARB-REC, a arbitragem recursal. O que é que vai acontecer nessa ARB-REC? A ARB-REC é uma arbitragem parcial ou pontual.
existe uma arbitragem que ela é arbitral do começo ao fim e a arbitragem parcial, em que existe arbitragem só numa parte do procedimento. Então a ideia aqui é a tentativa de um acordo na maior parte das coisas e para questões específicas ou para alguns pontos de divergência que tenham sido delimitados, a gente vai utilizar um recurso arbitral, né? Então a arbitragem vai ocorrer apenas na esfera recursal. E a vantagem aqui é que você vai utilizar a arbitragem só quando houver algum impasse ali, né? Mas aí que você continua com o estímulo à solução consensual da maior parte dos conflitos. E aí o professor Francisco Gerson, ele mistura a ARB-MED com a ARB-REC e fala da ARB-REC-MED. E aí como é que vai acontecer esse procedimento? Então, a gente vai ter as três dimensões, né? Na dimensão média, a gente vai começar o procedimento com a tentativa de mediação sobre os pontos específicos da controvérsia. Caso a gente não tenha algum consenso ali, a gente pode separar algumas questões que podem ser determinadas pelas partes para o recurso arbitral e a decisão arbitral vinculante, caso não se alcance um consenso. E aí, quais são as vantagens desse modelo, mais uma vez? Né? A gente vai ter uma metodologia que incentiva a cooperação entre as partes. A fase de mediação vai permitir que o relacionamento continue saudável entre as partes. Né? Então, a mediação tem essa ideia de ser para relacionamentos de longo prazo, não é aquela ideia que você vai resolver uma coisa ali, cada um vai para o seu lado. Então, a gente tem essa ideia de um relacionamento de longo prazo, por isso que a mediação é interessante. E a gente vai evitar uma judicialização prolongada e custosa desses conflitos trabalhistas. E aí concluímos essa ideia do ARB-REC-MED e vamos passar para falar agora sobre o direito de greve. A greve, ela é o instrumento máximo de pressão que os trabalhadores podem fazer na relação entre capital e trabalho, e ela consiste numa suspensão, então em tese ela é uma suspensão coletiva, né? A gente vai ver que tem algumas exceções a essa ideia do coletiva, temporária e pacífica da prestação de serviços, com o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho, defender os interesses profissionais. No nosso ordenamento jurídico, esse instituto está consagrado no artigo 9º da Constituição, que foi regulamentado pela Lei de Greve, a Lei 7783. No nosso modelo, para que a greve seja considerada legítima, ela tem que atender a alguns requisitos que estão previstos na legislação. A primeira delas é a tentativa de negociação. As partes têm que tentar preliminarmente e diretamente chegar a uma solução àquele conflito ou submetendo a mediação e arbitragem, conforme previsto no artigo 3º da Lei 7783. Além disso, a greve tem que ser a última ratio, né? A greve tem que ser o último recurso após esgotadas as possibilidades de vias negociais. Então, somente após essa tentativa frustrada de negociação é que a gente pode passar para a etapa deliberativa, competindo à Assembleia Geral dos Trabalhadores a decisão sobre a deflagração do movimento paredista. Além disso, já é tradicional o requisito da comunicação prévia ao empregador, previsto lá no artigo 3º e 13 da Lei de Greve, que diz que nas atividades em geral a gente tem que ter esse aviso em 48 horas. E nos serviços essenciais, 72 horas, sendo que, no caso de serviços essenciais, a gente tem que notificar tanto o empregador quanto a população em geral. A outra característica da greve, interessante, é que a greve tem que ser pacífica, né? Então não são toleradas condutas violentas ou coativas que impeçam o acesso ao trabalho daqueles que não querem participar do movimento grevista, preservando a liberdade individual de cada trabalhador. Nesse sentido, no seu tempo livre, vale assistir um dos filmes mais importantes da história brasileira, que é o Eles Não Usam Black Tie, que fala justamente sobre essa questão de paralisação e de greve. E vimos que outra característica
é que a greve ela configura uma suspensão do contrato de trabalho. Então, a prioristicamente, as pessoas não vão receber, salvo se ali na negociação coletiva as partes concordarem que esse tempo será pago. Então, um dos requisitos de barganha do sindicato pode ser a gente só encerra a greve se o período parado for pago ou for pago em tal proporção. Então, tudo isso faz parte da negociação sindical. O que nos interessa, e a gente vai ver com mais profundidade, é se essa greve legítima, que cumpriu os requisitos de aviso, etc., ela não pode ensejar rescisão contratual nem constituir falta grave. Então, a gente vai ver isso com mais profundidade, mas o trabalhador que entrou em greve ele não pode ser punido por conta disso. Vamos falar um pouco aqui sobre a história da greve. Esse nome greve ele remonta de acontecimentos que tinham lugar ali na Praça da Greve, em Paris. Hoje não tem mais esse nome, hoje é a Praça do Hotel de Ville, né, a praça da prefeitura de Paris, mas os registros históricos datam dali. E a greve passou tanto no Brasil, no mundo, quanto no Brasil, por 3 fases. Né? Então, primeiro a gente tinha uma fase de proibição da greve, a greve, portanto, era considerada um delito, tinha tipificação criminal. Depois a gente passou por a fase de tolerância, então a greve era permitida, apesar de não ser muito bem vista algumas vezes, mas era permitida. Então havia uma aceitação passiva, sem reconhecimento formal. E no fim, agora atualmente, a gente tem a greve como um direito fundamental. Essa é a tese que a gente deve defender atualmente. No Brasil, essa primeira fase está consubstanciada ali no Código Penal de 1890, que tinha essa origem repressiva, né, previa como crime. Alguns decretos foram alterando ali, mas mantiveram a greve como crime, e esse perfil foi sendo repetido ao longo da legislação naquela época. Na Constituição de 37, a gente vai ter tanto a greve quanto o lockout previstos como recursos antissociais e incompatíveis com os interesses da nação. A Constituição de 46, da retomada, vocês sabem, reconheceu o direito de greve como direito, né? Então a gente teve ali uma aceitação, mas a Carta de 67 trouxe ali um tratamento dúplice, né? A um só tempo assegurou o direito de greve aos trabalhadores privados, mas vedou expressamente aos servidores públicos. E aí a gente passa para a Constituição de 88, que é o ápice dessa evolução do direito de greve. E isso porque o artigo 9º da Constituição assegura aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os endereços a defender mediante o exercício do direito de greve, prevendo que a lei definirá o que são serviços essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, bem como a responsabilização por eventuais abusos. Essa norma é importante porque a normatização que viria, né, da lei de greve, ela não pode restringir o que está na Constituição, né? Tem que regulamentar, mas sem restringir. Já para os servidores públicos, ali no artigo 37, inciso 7, a gente tem a garantia do direito de greve nos termos de lei específica. Como essa lei específica não veio, o STF, no mandado de injunção 728, determinou que se aplique provisoriamente a lei 7783 de 89, que é a lei de greve do setor privado, a ser aplicada também para a administração pública. E agora vamos falar um pouco sobre esses tratados internacionais que se relacionam ao direito de greve. Então, na Carta da OEA, no artigo 45C, a gente vai ter essa previsão de que os Estados-membros devem garantir o direito de greve como mecanismo de alcance da plena realização das aspirações humanas numa ordem justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e verdadeira paz. No PI 10, artigo 8º, inciso 1d, existe o reconhecimento de greve também como direito fundamental, paralelamente ao direito de associação sindical e de liberdade sindical. No Protocolo de São Salvador, a gente também vai ter essa proteção específica ao direito de greve. A Carta Social Europeia também prevê direito de greve como meio de asseguramento efetivo do direito à negociação coletiva.
E aí a gente passa por um tema que é um tema bem interessante, um tema que foi abordado em uma nota técnica do Ministério Público, que é a possibilidade de prisão dos sindicalistas que organizam a greve. E aí nessa nota técnica, o MPT trata de duas questões, né? São duas questões que são formas, segundo o nosso entendimento, de forçar o final da greve. Então, uma delas é a prisão desses sindicalistas, né? Então, vamos prender essas pessoas para forçar o retorno, ou então fixar um percentual que não seja tão grande que não tenha nenhum impacto, né? Essas práticas são incompatíveis com o nosso atual estágio de conhecimento sobre o direito de greve, conforme assinala a própria OIT através do CLS. Além disso, o CLS estabelece parâmetros sobre essa inadmissibilidade da criminalização do exercício do direito de greve. E aí, o primeiro aspecto a se observar é que eventual prisão, porque a gente viu que a Constituição fala de responsabilização pelos abusos. Agora, uma prisão que é determinada de forma genérica, ou seja, prendam esses sindicalistas todos aí, ela vai violar a Constituição por ser uma conduta arbitrária, ilegal e inconstitucional, justamente por violação ao princípio da individualização das penas previsto ali no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Os verbetes do CLS confirmam essa ideia, até, né? Então, no verbete 975 se diz que as detenções e dispensas em massa de grevistas implicam graves riscos de abuso e sério perigo à liberdade sindical. As autoridades devem ser instruídas a evitar os riscos dessas detenções e dos riscos que podem causar à liberdade sindical. Um outro ponto que tem que ser visto com atenção, com o Grano Salles, é a possibilidade de prisão por crime de desobediência, né? Especialmente considerando que não se pode pegar o dirigente sindical e mandar prender esse dirigente pela posição estatutária que ele tem, porque quem entra em greve não é o dirigente sindical. Quem entra em greve é a categoria. Então, para a configuração do crime de desobediência, seria necessário uma intimação pessoal, uma ciência inequívoca e dolo do agente. Além disso, seria aplicável a Lei 9.099, porque, se configurado o crime, né, esse crime teria menor potencial ofensivo e, mais uma vez, se restringiria a prisão, além do que juízes cíveis e trabalhistas são incompetentes para expedir essa ordem de prisão. E, mais uma vez, quem entra em greve não é o sindicalista, não é o dirigente sindical, né? Quem entra em greve é a categoria. Essa decisão é uma decisão da Assembleia, não é decisão do dirigente. Os verbetes do CLS confirmam essa ideia. O 955 diz que as sanções penais só devem ser impostas se cometidos atos de violência. O verbete 970 diz que as autoridades não devem recorrer às medidas de detenção e prisão nos casos de organização ou participação em greve pacífica. O 971, ninguém deve ser privado de liberdade pelo simples fato de organizar uma greve pacífica ou dela ter participado. E o 973, que diz que o exercício pacífico através das greves não deve levar a detenções e banimentos. Mais um argumento contra essa prisão é o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade do direito penal, né? Então não vai caber essa imputação imediata do crime de desobediência quando houver obrigações alternativas menos gravosas. Uma possibilidade, aplicação de multa à entidade sindical. Mais uma vez, não ao dirigente, multa à entidade sindical. Também é importante lembrar que o direito do trabalho, especialmente nas relações coletivas, historicamente tem sido regido por um princípio de esgotamento das vias de composição, né? O direito coletivo é um âmbito típico de negociação e de participação democrática. Então, essa criminalização do movimento social, com prisão de dirigentes, só faz acirrar o conflito, né? só faz aumentar os ânimos das pessoas, encerra o diálogo social e rompe com a homeostase das relações coletivas de trabalho, conforme o próprio CLS prevê. Agora, claro, se realmente tiverem sido cometidos abusos nos termos ali do parágrafo 2º do artigo 9 da Constituição, aí sim a gente vai passar por um processo criminal, né, com a tipificação muito clara para a gente saber qual foi o crime que foi cometido,
com individualização das condutas e com base em elementos concretos, objetivos e subjetivos. Essas eventuais prisões e apuração desses ilícitos não pode servir como forma de amedrontar os trabalhadores, né? De desfacelar o movimento sindical, nem desacreditar as ações coletivas. Essa possibilidade da prisão do dirigente sindical, com esse objetivo de forçar o retorno ao trabalho, viola as convenções 29 e 105 da OIT, com especial atenção para o artigo 1º da Convenção 105, que diz que qualquer membro da OIT que ratifique a presente convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado obrigatório e não recorrer ao mesmo sob forma alguma como punição a crime, como punição à participação em greves. Logo, de acordo com a Convenção 105, a utilização da prisão para forçar o retorno ao trabalho configura trabalho forçado, ali nos termos da Convenção 105. Além disso, a gente tem que lembrar que essas medidas de privação de liberdade dos dirigentes sindicais podem configurar excesso de poder ou abuso de autoridade nos termos do artigo 9 da Lei de Abuso de Autoridade. E essa conduta ela pode ter como consequência a impetração de um habeas corpus individual ou coletivo, né? Ou seja, tendo sido várias pessoas presas, ou o habeas corpus individual, a responsabilização do agente público pelo abuso de autoridade, a comunicação aos órgãos de controle, né, as corregedorias, e a possibilidade de responsabilização do Brasil por violação a esses direitos no sistema internacional. E a segunda forma que a gente viu é a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o retorno à atividade em percentuais elevados. Então ali você pensa que uma categoria entrou em greve e o Poder Judiciário manda voltar 95% dos trabalhadores. É uma decisão que é desproporcional, desnecessária, não tem adequação, não tem razoabilidade e, portanto, pode configurar uma conduta antissindical. Esse tipo de conduta viola, como a gente disse, o núcleo essencial do direito de greve e pode ocasionar até uma responsabilização internacional do Brasil perante os órgãos do sistema americano. Esse posicionamento é confirmado também pelo CLS da OIT, né, que prevê orientação específica condenando as práticas que anulam ou esvaziam o direito de greve. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.